Olá, bom dia. Vamos fazer a apresentação do nosso módulo de folha de pagamento. O módulo de folha de pagamento, em função da complexidade, dos prazos e de vencimentos que estão atrelados a esse módulo, nós procuramos minimizar a vida do usuário criando instrumentos que automaticamente vão comunicar ou vão avisar ao usuário de alguns vencimentos de processo, obviamente de forma antecipada. Como vocês estão vendo aqui na tela, nós temos uma informação de férias cujo segundo período vence dentro de 90 dias. Então, se você clicar aqui no botão sim, você pode verificar essa lista agora e olhar e tomar algumas ações ou verificar mais tarde. O importante é que cada vez que você acessar o módulo, ele vai te dar algumas informações deste padrão, tá ok? O módulo, como os demais, ele sempre começa por cadastro. O módulo de cadastro, lembrando, uma vez preenchido, você só tem que acessar esse módulo quando você tiver que criar novos proventos ou itens, né? Importante é lembrar que é o seguinte, tabela de faixas e valores. Aqui normalmente nós temos registrados as tabelas de imposto de renda, INSS e outras mais legais. Agora, também podemos ter aqui tabelas externas ao produto, como, por exemplo, tabela de comissionamento, tabela de enquadramento de performance, e a partir desta tabela criarmos fórmulas ou regras de cálculo para automatizarmos alguns processos de cálculo da folha de pagamento. Então nós entramos a ação, eu seleciono a folha com a qual eu quero trabalhar, no meu caso aqui eu tenho a folha de janeiro de 2011, posso tranquilamente trabalhar com a folha de março de 2011, posso também incluir uma folha, por exemplo, de 2011, 5, né? Independente de ter a folha de abril, porque o sistema trabalha com o conceito, né, de competência. Indico aqui qual vai ser a data de pagamento dessa folha. Só por exemplo, vou colocar que a data de pagamento da folha vai ser no dia 7 de maio de 2011. E vou mandar ele salvar. Ele vai fazer uma consistência dessa data do pagamento. Por que ele faz isso? Existe um critério dentro da aplicação para evitar exatamente que você inadvertidamente coloque uma data que pode, por exemplo, impactar em cálculo de impostos e tudo mais. Então ele faz uma validação disso. Colocando que é 27 de maio, ou seja, pagamento dentro do próprio mês, o sistema já sabe que o critério de regra do imposto de renda é critério dentro do mês. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 5/6, ele saberia que eu teria que pegar para fazer esse cálculo adiantamento ocorrido anteriormente, mais esse pagamento do mês subsequente, tá ok? Então pegamos a nossa folha de teste aqui, a folha de janeiro de 2011 e tal. Nós trabalhamos dentro do processo, o produto humanos ele foi criado com o intuito de absorver, ou seja, você pode transferir para a aplicação todos os processos, etapas que acontecerão no futuro, ou que você vai ter que fazer aqueles tradicionais lançamentos na folha. Nós entendemos que são regras de negócio e essas regras de negócio podem ser criadas na aplicação. Uma vez criadas essas regras de negócio, é a aplicação que faz o gerenciamento, ou seja, nós trabalhamos para eliminar aquele conceito de fechamento mensal, a gente trabalha para isso. Temos todos o instrumento na aplicação para eliminar aquele chamada pasta do fechamento, aquele conceito do fechamento. Vejam que aqui ele está dizendo que tem uma verificação de pendências, ou seja, antes de eu iniciar a execução do cálculo da folha, ele está me dizendo que tem uma alteração programada para janeiro de 2011. Essa alteração de salário, ela provavelmente, com certeza, foi feita pela equipe que faz a gestão de salários. Então, ou seja, lá no módulo de cargos e salários, alguém fez uma movimentação que já foi automaticamente repassada para a folha de pagamento. Por que eu tenho essa informação aqui? Porque vai haver uma alteração na minha folha e eu preciso saber. Então, esse é o processo de cálculo. Eu selecionei e disparei um cálculo, ou seja, ele está executando o cálculo. Nesse momento eu posso sair de módulo, eu posso ir para outro módulo, eu posso voltar para cá, enfim, eu posso fazer outras coisas enquanto ele vai executando o processo de cálculo. Concluído o processo de cálculo, ele fala assim, olha, processo concluído, verifique as ocorrências no resumo. Por exemplo, se tivesse uma tabela do INSS não compatível ou vencida, ele diria aqui que algumas pessoas não tiveram cálculo em função desse processo. No caso, eu tenho 27 pessoas calculadas aqui. Muito bem, então calculei para 27. Será que alguém dos meus colaboradores ficou sem cálculo? Ele vai fazer uma checagem se todas as pessoas que tinham necessidade de ter cálculo tiveram cálculo. Ou seja, então o que quer dizer? O número de pessoas sem cálculo 0.
todas as pessoas que estão aqui dentro estão com cálculo de salário, ok? Se houvesse, ele teria te informado, você já saberia que a pessoa A, B e C ficou sem cálculo, né? Muito bem. Como que aqui eu posso fazer o cálculo para todas as empresas do grupo, se for um grupo empresarial, apenas para a empresa corrente, mencionando aqui no caso a empresa de demonstração, ou posso fazer para um cargo, né? Posso fazer o cálculo para um sindicato, para uma lotação, para um código de GPS, e se for a folha de férias, para primeiro dia, segundo dia, primeira semana, segunda semana, enfim, o critério que eu quiser fazer. Se for um cálculo coletivo, né, for um período de restrição, por exemplo, quando que eu não posso fazer o cálculo, se for um cálculo de férias coletivas, aí ele vai te dar a seleção. Eu tenho lá departamento 1, 2, eu posso selecionar e fazer esses cálculos por aí. Ok. Concluído o cálculo, a gente vai olhar resumos, vamos olhar relatórios da folha. Outro critério que a gente tem nessa aplicação é assim, todo relatório, olha, já tinha outras folhas calculadas aqui em janeiro de 2011. Calculamos a folha de janeiro, eu posso ver essa, ou não, posso ver só aquela. Tal. Sempre você pode ver uma folha a partir do código de lotação. Então, diretoria, gerência, área. Como eu expliquei lá no módulo de cadastros gerais, à medida que eu estruturo a minha empresa, a minha empresa está estruturada por diretoria, gerência, área, departamento e setor. Vocês podem fazer outra estruturação e visualizar os resumos de folha por estas quebras aqui. Eu posso ver por diretoria, por gerência. Então, o que eu posso ter? Eu posso ter a somatória da folha da diretoria de recursos humanos ou visualizar a folha apenas do sujeito que calcula a folha de pagamento, por exemplo. Posso ver também por cento de custo, o critério é exatamente o mesmo, né? Então eu tenho aqui divisão e setor. Eu posso ver geral, posso ver por empresa, quebrado, sumarizado, ou seja, empresa totalizada empresa totalizada por lotação, empresa totalizada por filial. Por lotação, desculpa. Vamos ver empresa por filial. Esse é o resumo da folha. Então, aquelas 27 pessoas impactaram em R$58 mil, desculpe, aqui o total da folha, né? Total de funcionários desta filial 6, total da empresa 27, como eu pedi por quebrar por filial. E as várias rubricas, e aqui se é um provento, se é um desconto, se é uma rubrica auxiliar, se é uma rubrica de base, né? Então, a rubrica de FGTS é uma rubrica de base. Eu poderia ter aqui a rubrica de Unimed empresa e uma rubrica auxiliar, ou seja, eu já sei quanto que me custou, a empresa teve de custo desse provento, tá? Depois eu tenho vários relatórios, por exemplo, tenho rubricas, esse relatório aqui é interessante. Deixa eu mostrar para vocês um outro relatório, folha de pagamento resumo. Mesmo critério, lembram? Por empresa, por filial, por lotação, toda a forma que eu posso ver. A folha de pagamento resumo ela é um relatório mais detalhado do que o anterior que a gente viu e, claro, sempre lembrando que aqui pode ser formatado conforme você, cliente, queira ver. Obviamente é o seu logotipo que vai estar aqui. Então veja o seguinte, o relatório resumo eu tenho o salário normal, cobertura. O que é cobertura? É um saldo devedor que esta pessoa ficou tendo em função desse mês. Então o que acontece? A pessoa provavelmente está afastado, mas está sendo debitado a ele Unimed que ele paga, descontos, né, e tal. Então ele vai acumulando todo o processo aqui e ele já vai, veja, tinha 6.100, agora tem 6.900. Ele automaticamente vai levando de mês a mês, tá? Ele vai automaticamente, você não precisa fazer lançamento. Veja que já tem um desconto de empréstimo também aqui automaticamente. Nós temos desconto de Unimed, e vocês lembram que eu não fiz nenhum lançamento para as folhas de pagamento, partindo daquele conceito que a gente quer trabalhar com a eliminação do critério de fechamento. E aqui no final, um resuminho da folha, né, por filial, como vocês podem ver, quebradinho por filial. Então, relatório, a aplicação tem mais de 300 relatórios. Só de relatório de folha, vejam que a gente tem aqui uma enormidade de relatório. Mas um que é importante, por exemplo, resumo de comparativo mensal. Aquela pergunta que o chefe sempre faz, né? Por que a folha do mês passado é maior que desse mês e tal? Então você vem aqui e fala, compare a folha de mensalistas de dezembro com a folha de mensalistas de novembro, de janeiro. E ele vai comparar todas as rubricas, todos os proventos existentes naquela folha e vai te informar as variações que porventura tenham tido. Então vejam só que cobertura, ou seja, aquele saldo devedor, ó, aumentou 17%. Tá? Vejam que o desconto de cobertura também aumentou 19%. O vale transporte ele aumentou 13%. Então houve
um acréscimo em relação ao mês anterior. Tá? Então você visualiza que o total de descontos aumentou 2,74 e o líquido foi menor 0,21. E você pode visualizar isso aqui por pessoa. Vamos ver então quem é o cara que está nos devendo, que tem cobertura. Tá? Agora você descobrir isso aqui muito rápido. Né? Rubricas por colaborador, na folha de 2011-01, a folha mensalistas e aquele desconto 427, se não me engano, não era? Não, vai trazer uma outra rubrica, mas não tem importância. 400 e... agora eu não lembro aqui o código da cobertura. Mas vamos ver o seguinte, me desculpem, eu não lembrei, vamos ver quem teve empréstimo. Né? Tá aqui, o empréstimo teve o Flávio Gatti e o Nelson Aparecido. Tenho relatórios que vão me dizer quanto esse cara, qual é o volume total que eu tenho emprestado, quanto que eu tenho emprestado para cada colaborador, né? Então eu tenho o processo. E se eu emitir uma rescisão de contrato, automaticamente estes empréstimos eles serão todos descontados